Olá, alunos do 7º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 4, que começam na página 77 da apostila. Nossa unidade temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. O nosso tema, os impactos da conquista, dominação e resistências. Então vocês devem ler esse pequeno texto que está falando aqui, do extermínio dos primeiros povos americanos e como isso é explicado pelo DNA, não é? Frequentemente a gente fala do descobrimento das Américas, como se as Américas estivessem escondidas e um belo dia os europeus chegaram lá, que legal, achamos terra, vamos ver o que tem aqui dentro. E não foi bem assim. Esse contato com os europeus, a princípio pacífico, logo se transformou num verdadeiro banho de sangue. E uma das grandes provas disso está no que esse texto está falando aqui, Então vocês devem ler esse texto, que é muito importante. Agora vamos aqui para as atividades. Vamos lá. O texto abaixo é um relato de Hernán Cortés, conquistador espanhol que foi um dos responsáveis pela conquista e dominação da civilização azteca. Leia o texto e em seguida responda as questões abaixo. Fiz com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e outros santos, apesar da resistência de Montezuma. Eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos e que deveriam saber que existe um só Deus e que a este é que deveriam adorar. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes que comem, moídos e amassados com sangue de coração de corpos humanos, os quais arrancam do peito vivo. Cada coisa tem seu ídolo. Assim, há, por exemplo, um ídolo para a guerra, outro para a colheita e assim por diante. Então, aqui um relato de Hernán Cortés. Vamos lá. O que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Então, reflita sobre esse pequeno relato aqui do Hernán Cortés e pensa o que ele está dizendo sobre a cultura desses povos astecas, a visão dele, do conquistador espanhol europeu. Vamos para B. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Ou seja, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles se interessaram pela cultura dos povos nativos, eles procuraram entendê-la, ou eles viram essas culturas como algo negativo, algo inferior, que devesse ser substituído por uma visão melhor? É sobre isso que vocês devem refletir. Vamos para C. O que o relato nos traz sobre a religião dos astecas, que é um tema interessante e controverso, Então leia aquele relato novamente e reflita sobre o que ele está dizendo a respeito dessa religião, beleza? Vamos para 2. Leia o fragmento da reportagem Traidor ou Vítima, conheça Malich, a mulher que tornou possível a conquista do México, de Flávia Ribeiro, e em seguida observe a ilustração da Batalha de Mechoacan, entre espanhóis e astecas. Então, você deve ler esse trechinho que fala sobre Malich, que na verdade era uma mulher que sabia muito bem falar a língua asteca e também a língua maia. E isso foi muito importante para que os espanhóis conseguissem se comunicar e traçar ali as suas estratégias. Então, é disso que o texto está falando, por isso você deve lê-lo. Vamos lá. Qual é o assunto principal do texto? Então, sem querer, acabei de dizer. Leia o texto, reflita. Vamos para B. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. Então, imagem 1. Observa bem essa imagem. O que você acha que está sendo representado nesta imagem? Ok? C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Então, observa, olha só. Aqui um, aqui outro, reflita.
A D não precisa fazer, que eu acho meio sem sentido perguntar isso, então pode pular. E vamos aqui para E. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígenas podemos identificar na imagem? Gente, aqui é muito interessante essa questão. Observe com muito cuidado essa imagem. Aparentemente eles estão em guerra, não é? Mas a guerra não era a única forma de resistência dos astecas. E tem uma outra que está representada aqui na imagem. Observa com cuidado que você vai identificar uma forma triste, mas que era comum. E a F, quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Justifique sua resposta. Então, observa que essa imagem, quem você acha que tem maiores chances de vitória e por quê? Ok? Vamos para 3. Pizarro foi um dos conquistadores do Império Inca e responsável pela dizimação de milhões de indígenas que habitavam a região andina da América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida desse conquistador e em seguida observe a gravura de Theodore de Brie no século XVI. Então, dizimar significa aniquilar, matar. Então, Pizarro foi um dos grandes conquistadores e isso se deu através da morte de milhões, olha bem, milhões de indígenas, ok? Então, leia esse pequeno texto, observe essa imagem, olha só, uma gravura de guerra, não é? Então, aqui vocês veem aos fundos, né, os incas, e aqui os espanhóis com as suas tecnologias, arma, canhão, cavalo, ok? Vamos lá para a questão. Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos na América do Sul? Andinos é um termo que se usa para os povos que viviam na Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul. Então, por que Pizarro resolveu lutar contra esses povos? Ele não acordou um dia e disse, vamos lá fazer guerra. Tinha uma motivação para isso, ele queria alguma coisa. O texto está dizendo o que era. Vamos lá, observe a imagem 1. O que ela está representando? Então, o que você acha que essa imagem aqui está representando? C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Então, reflita, observa com cuidado, veja aqui a legenda, que você consegue matar essa questão. No embate representado na imagem 1, embate é o encontro, é a luta, é o confronto, ok? Então, no embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? Então, leia o texto, observe a imagem, você já resolve essa. E quais dos dois grupos tem maior número de pessoas na luta? Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Justifique sua resposta. Então, observa. Você acha que esse grupo aqui era menor do que esse? Então essa é uma representação interessante, porque vocês vão ver que os espanhóis conquistaram grandes territórios com um número muito pequeno de soldados. Mas por quê? Porque eles tinham tecnologia. Então é sobre isso que vocês devem refletir. Bom, pessoal, são essas as questões. Quaisquer dúvidas, dificuldades, me chamem, procure, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço e até a próxima.